Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a invasão de imóveis aqui no Rio de Janeiro, que está cada vez pior, tá? O tráfico e a milícia têm invadido áreas do Rio de Janeiro, expulsado moradores dos seus imóveis, tomado posse desses imóveis e usado para os devidos fins lá da milícia ou do tráfico, o que quer que seja. Aqui, isso aconteceu no Rio Comprido recentemente, e também na Muzema, algum tempo mais atrás, né? Isso tem acontecido no Rio de Janeiro já com alguma frequência. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que você tem um STF que impede a polícia de trabalhar de fato, né? Impede a polícia de combater de fato os criminosos. E cada vez mais eles vão ganhando espaço. O viaduto Paulo de Frontin, ali no Rio Comprido, é uma área urbana, é uma área central da cidade aqui, e já estão nessa área o pessoal fazendo isso, invadindo casas e coisa e tal. Segundo os moradores, ao menos 3 casos aconteceram na rua Sampaio Viana, e os criminosos foram filmados invadindo as casas, expulsando os moradores das casas, né? Uma situação terrível nisso daqui. E o que acontece com essa história? Isso é muito em função dessa política do STF, do PT, de permitir esse tipo de coisa. Porque o problema aqui não é tráfico ou milícia, ou o que quer que seja. O problema aqui é um poder paralelo, é um Estado paralelo. O pessoal que chega lá e exigiu lá na Muzema, por exemplo, que as pessoas comprovassem a posse de não sei o que lá, se não tem prova da posse, perde um imóvel e não sei o que lá. Uma coisa absurda, um Estado paralelo absurdo aqui no Rio de Janeiro. O grande culpado disso é o STF, é o PSD, que é o partido do STF. E, no entanto, estão querendo fazer disso uma plataforma para o Eduardo Paes se projetar a nível nacional. Vamos entender esse problema aqui que eu estou falando para vocês. A esquerda está toda empolgada com o Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes quebrou o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Vamos entender essa história aqui, porque na verdade o Eduardo Paes quebrou o Rio de Janeiro, né? Essa notícia foi sugerida por Anjo Decaído Libertário, Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a polícia está investigando denúncia de invasão de casas pelo tráfico no Rio Comprido. Isso não é novidade no Rio de Janeiro, mas tem ficado cada vez mais comum por aqui, né? Você tem os traficantes ou os milicianos dominando uma área da cidade e exigindo das pessoas que elas deixem as casas. É mais ou menos como o governo funciona também, tá? Se o governo tem interesse na sua casa, ele pode emitir uma ordem lá de desapropriação e você tem que sair da sua casa do mesmo jeito. Mas, no caso do tráfico, é pior ainda, porque imagina, essas pessoas estão com 2 governos, está com o governo do tráfico e o governo do Eduardo Paes, os dois podem tirar a casa da pessoa ali, né? Um absurdo que está acontecendo, uma violência sem tamanho isso daqui, moradores do Rio Comprido denunciam que estão sendo expulsos de suas casas pelo tráfico de drogas. Uma família conta que precisou sair às pressas após ser ameaçada pelos criminosos e ter tudo que tinha ser levado pelos bandidos. Os bandidos querem usar os locais como pontos de venda de drogas, então eles pegam a casa das pessoas para usar, né, o eminent domain, né, eles querem usar, o governo quer usar para alguma coisa, e daí vai lá e toma a casa da pessoa. É a desapropriação que faz o governo também. Tem vários casos desses, e coisas filmadas, tá? Tem imagem do pessoal fazendo isso lá no Rio Comprido, que de novo, Rio Comprido, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma parte bem central aqui do Rio, não é? A gente não está falando de periferia externa, de morro, não está falando de nada disso não, é um lugar bem central aqui no Rio que estão fazendo esse tipo de coisa, né? Isso aqui é um absurdo, sem dúvida alguma, não tem nenhum amparo na ética libertária, nem o governo fazer isso, nem muito menos traficante e coisa e tal. A culpa disso daqui eu coloco em 2 coisas. A ineficiência do Estado. O Estado deveria fazer a proteção desse pessoal, ele promete isso, ele vende para você a ideia de que ele está pegando o seu imposto para te fazer a proteção e no final das contas não faz nada. Um dos problemas que você tem aqui é justamente a proibição do STF de ações no morro e coisa e tal, ações excessivas. Deixar muito claro para vocês, eu sempre deixei claro que eu sou contra violência policial. O policial chegar no morro barbarizando e batendo em todo mundo e coisa e tal, isso é um absurdo mesmo. Agora, proibir ações em morro também é um absurdo. O outro lado da história também é um absurdo. É preciso ter um nível de segurança para garantir isso daqui. Lembra o que aconteceu no Rio de Janeiro na década de 80 com o Brizola, né? O Brizola proibiu a polícia de subir os morros e até hoje o poder público não consegue mais recuperar os morros no Rio de Janeiro, ficou tudo para traficante, para miliciano e coisa e tal, por conta justamente disso daí. O que está acontecendo agora com essas ordens do STF é que isso está se expandindo para outras áreas da cidade. O Rio Comprido já está aqui já com essa situação e vários outros bairros no Rio de Janeiro também
com a mesma situação. E o curioso dessa política no Rio de Janeiro é que justamente um dos maiores culpados dessa história é o STF, né? É o partido PSD, que é o partido do STF. E o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que está com essa coisa toda. Ele virou uma espécie de ídolo na esquerda. Tomem cuidado com o Eduardo Paes, tá? Por quê? Ele é um merda, completamente um merda, mas como ele quebrou o bolsonarismo no Rio de Janeiro, né, foi o único caso de vitória da, entre aspas, esquerda nas eleições de 2024, vocês lembram, o Lula apoiou um monte de gente e não conseguiu eleger ninguém. O único caso de sucesso que ele teve foi o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Só que olha que curioso, né? O Eduardo Paes era do PSDB, depois foi para o PSD, e nunca, não apareceu do lado do Lula na corrida eleitoral dele, na propaganda eleitoral dele, não fez nada, nenhuma ligação ao Lula, nem nada, porque ele sabe que perdia voto aqui no Rio de Janeiro e coisa e tal, e no entanto conseguiu ganhar aqui no Rio com muita vantagem, né? E aí muita gente fica preocupado, porque será que isso pode ser replicado a nível nacional? Eu já expliquei em outros vídeos que não. A esquerda está encantada, que o Diário do Centro do Mundo está falando aqui, não porque o Eduardo Paes quebrou o bolsonarismo no Rio, já tem gente falando articulação do Eduardo Paes para a LERJ, para o governo do estado e para Brasília, ou seja, o Eduardo Paes pode ser um candidato da esquerda para Brasília. O Eduardo Paes sendo um candidato da esquerda para Brasília, eu vou te falar um negócio, isso é uma mudança enorme de janela de Overton, porque, de novo, o Eduardo Paes é PSDB, já é ali centro-esquerda, né, já não é ligado ao PT, e estaria mudando, ele certamente seria candidato contra o Bolsonaro, ou contra quem for o candidato do Bolsonaro em 2026. Então, ou seja, já tem uma mudança de janela de Overton enorme nessa história. De qualquer forma, no final das contas, o que você tem aqui é essa preocupação. A esquerda está empolgada pra caramba com o Eduardo Paes. Só que, se você ver por que ele ganhou aqui no Rio de Janeiro, tem a ver justamente com as igrejas evangélicas. Tem um nome, Ottoni de Paula. Esse cara deu a vitória pro Eduardo Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, a verdade é essa. E o pior, tá? Se ferrou, porque no final das contas ainda diminuiu a bancada evangélica na Câmara dos Vereadores, essa vitória maiúscula do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei o que o Ottoni de Paula ganhou, eu não sei que vantagem que as igrejas evangélicas ganharam, mas esse foi o segredo desse pessoal, esse foi o arranjo que teve aqui no Rio de Janeiro. De novo, eu não acredito que esse arranjo seja replicável, eu não sei nem se para o estado do Rio de Janeiro, quanto mais para o país como um todo. Mas de qualquer forma, a esquerda está empolgadíssima, dizendo que não, que ele ganhou porque ele fez um monte de obra e não sei o que é lá. Cara, as obras do Eduardo Paes, tudo umas obras de merda aqui no Rio de Janeiro, não ajudou em nada, coisa nenhuma. Mas de qualquer forma, tem que prestar atenção nisso daí. E, por outro lado, lembra, o Eduardo Paes é o cara que está do lado do STF, que acha mesmo que não tem que ter, que a questão de segurança pública é uma questão secundária, uma questão que não tem problema aqui no Rio de Janeiro, quando é algo central no final das contas. Um absurdo esse tipo de coisa que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro.